Como influenciar alguém sem usar uma palavra sequer? É sobre isso que eu vou comentar com vocês no vídeo de hoje. Olá, eu sou a Gabi, mentora em comunicação e criadora aqui do canal, e hoje eu vou te ensinar 7 dicas de como ser uma pessoa mais influente sem usar uma única palavra. Mas fica até o final do vídeo porque a 7ª é a mais bombástica de todas. E antes de eu te revelar então tantos segredos no vídeo de hoje, que tal você já curtir esse vídeo e se inscrever no meu canal? Assim você vai me ajudar a poder contribuir mais ainda com vocês. A comunicação vai além das palavras. Se a comunicação fosse só palavras, me respondam aí. Como os homens das cavernas sobreviveram? A comunicação escrita através do alfabeto que nós conhecemos hoje foi uma invenção muito recente em termos de desenvolvimento. Então, já havia convívio entre as pessoas antes mesmo de existir palavras como as que a gente conhece. Logo, antes existia liderança, grupos, convívio entre as pessoas, reprodução. Então, você pode me perguntar como essas pessoas se comunicavam? Bem, de muitas maneiras, galera. E hoje eu vou te mostrar 7 formas de como influenciar alguém, utilizar essa comunicação persuasiva sem falar uma única palavra. Preparados? A comunicação que a gente faz sem utilizar palavras é chamada de não verbal e ela pode ser feita de diversas maneiras. E a número 1 é através dos gestos. Muito bem, também conhecida como linguagem corporal ou comunicação cinésica, é aquela comunicação que a gente transmite através dos nossos gestos, do nosso corpo, da nossa postura, das nossas expressões faciais. Então tudo isso se encaixa nessa categoria. Inclusive, utilizando o corpo, né, para ter uma comunicação mais influente, a gente pode usar o sorriso. O sorriso é uma das ferramentas, de fato, dos gestos mais influentes que a gente tem. Por quê? Porque ele quebra fronteiras. Aquela pessoa que estava fechada para ouvir tua mensagem começa a ver que você é uma pessoa feliz, espontânea, sorridente, e as pessoas gostam disso. Então, quando você sorri, você de fato está comunicando: eu sou amigável, você pode confiar em mim. Então, sim, se você estiver sendo honesto com os teus sentimentos, é claro, e tiver vontade de sorrir, não hesite, sorria à vontade. Isso é muito bom. Inclusive, se vocês quiserem saber quais são os melhores gestos para utilizar na linguagem corporal, comentem aqui embaixo e se tiver comentário de vocês, eu crio um conteúdo especialmente falando sobre isso. Número 2, características físicas. Pois é, corte de cabelo, roupas, acessórios, tudo isso comunica mais sobre você para o mundo, porque isso traz significado. Um cabelo mais reto significa poder, distanciamento. Um cabelo mais despojado, mais bagunçado, significa justamente isso. Um cabelo mais solto, mais livre, transmite mais romantismo. Então tudo depende do que você quer comunicar de verdade. Uma calça mais solta e de alfaiataria, ela já transmite elegância. Uma calça toda rasgada, destroyer, por exemplo, despojamento. Então vocês percebem que mesmo sem falar uma única palavra, nós estamos a todo momento comunicando coisas para o mundo. E como que você pode utilizar isso para ser uma pessoa realmente mais influente na sua vida? Você pode se vestir de acordo com o grupo que você está interagindo, liderando. Isso vai te dar credibilidade e coesão. As pessoas realmente vão te aceitar nesse grupo, né? Então isso que eu tô te falando, se você tem um interesse genuíno de participar daquele grupo e colaborar, né? Não vai utilizar a influência aí para coisas negativas. O que eu tô falando aqui é sempre entrar para colaborar, ok? 3 objetos que você possui. Pois é, objetos também comunicam coisas. Podem comunicar poder, pode comunicar liderança, pode comunicar outra coisa, enfim. A única coisa que a gente tem que ter cuidado aqui é que em cada cultura os objetos comunicam coisas específicas. Vou te dar um exemplo. Aqui no Brasil, por exemplo, carros são objetos tidos como status, não é? Aqui a gente acredita que quem tem carro, tem dinheiro. É chique, é poderoso ter carro aqui no Brasil. Mas em outras culturas, como por exemplo no norte da Europa, Suécia, pessoas usam muito transporte público mesmo, trens, bicicletas, porque lá eles têm uma ferrovia muito mais desenvolvida, pistas de ciclismo e tudo mais. Inclusive os vereadores da cidade usam o transporte público, porque não é tão valorizado assim o carro quanto é aqui no Brasil. E tem um motivo por trás do carro ser tão valorizado aqui no Brasil. A partir dos anos 50, o governo de JK e tudo mais, foram construídas muitas rodovias no Brasil. Então, o transporte mais
mais eficaz aqui, por enquanto, é a rodovia. Então, quem tem um carro é sinônimo de ter liberdade. Mas isso varia de cultura para cultura. Então, a ideia aqui é, saiba o contexto que você está inserido. Os objetos podem te trazer poder de influência, sim, mas saiba em qual cultura você está inserido para saber usar as coisas corretas, ok? Número 4, símbolos. Pois é, hoje os símbolos são tão importantes que grandes marcas renomadas no mundo pagam muito caro para influenciadores mostrarem essas marcas nas redes sociais e tudo mais para fazer propaganda. Às vezes é só uma marquinha desse tamanho lá no ladinho do tênis, mas mesmo assim essas marcas estão dispostas a pagar. E por quê? Porque símbolos contam histórias. Aquele refrigerante vermelho que aparece sempre no Natal, ele conta uma história pra você, não é? Ele conta uma história que você vai ser mais feliz tomando ele. Então você tem uma história por trás. Todo símbolo carrega essa história. Se você vê, por exemplo, alguém na rua com uma cruzinha, você pode atrelar aquela pessoa ao cristianismo, por exemplo. Então todos os símbolos contam histórias. E dependendo dos símbolos que você utiliza, você pode sim ter o poder de influenciar também. Ah, mas podem ficar tranquilos que eu não tô tirando essas informações da minha cabeça não, tá? Algumas dessas informações que eu tô trazendo aqui tem no livro O Corpo Fala, a linguagem silenciosa da comunicação não verbal. O link desse livro, se você quer se desenvolver mais nessa parte de linguagem corporal mesmo, tá aqui na bio, é só vocês entrarem, clicarem. É um livro que eu indico demais e ajuda muito nessa parte de comunicação não verbal. Então bora continuar. O número 5 é o uso do espaço. Exatamente. Existe um campo de estudo chamado proxêmica, que ele estuda justamente o distanciamento entre as pessoas para entender qual é o relacionamento entre elas. Então, até o distanciamento que você tá com as pessoas conta uma mensagem. Vou colocar aqui um quadro agora para vocês terem uma ideia de como é isso. Olha só. De 15 a 45 centímetros nós temos a zona íntima, que geralmente para pessoas que têm um relacionamento íntimo. 46 centímetros a 1,2 metros é a zona pessoal, geralmente mais familiares estão nessa zona. De 1,2 metro a 3,6 metros é a zona social e mais de 3,6 metros é a zona pública. Então o que a gente tem que cuidar na nossa comunicação para sermos mais influentes é saber usar esse distanciamento entre as pessoas. Jamais, jamais, jamais invadir a zona pessoal ou íntima de alguém sem a permissão dela, tá? Então esse distanciamento entre as pessoas conta a relação que você tem entre elas. Então fique atento. Número 6. Uso do tempo. Pois é, até mesmo o uso do tempo conta uma mensagem para as outras. Cronêmica é a área de estudos que estuda justamente essa relação de tempo na comunicação. Pense, por exemplo, naquele colega de trabalho que chega sempre atrasado ou ainda naquela pessoa que é sempre pontual. Eles te passam uma mensagem ou de credibilidade ou de não credibilidade, não é? E como utilizar essa informação ao nosso favor, para o nosso desenvolvimento? Primeiro de tudo é não desperdiçar o tempo das pessoas. Use da melhor forma e da forma mais inteligente isso. Então, quando você for falar, seja objetivo. Quando você tiver que se comunicar num e-mail, qualquer coisa, seja objetivo, claro. Outra forma de você demonstrar genuinamente o interesse que você tem por alguém é dando tempo de qualidade com essa pessoa. Então, quando você tá com ela, você não fica mexendo no celular, você fica realmente prestando atenção no que ela tá falando. Isso é importantíssimo e traz, sim, uma mensagem do que você quer. Quando você sabe gerenciar o tempo, você tem mais credibilidade com as pessoas também. E a sétima, que é a dica bombástica que eu falei nesse vídeo, experiência multissensorial. Ela realmente vai mudar definitivamente a forma como você se comunica e vai te ajudar a ser mais influente sim, sem falar uma palavra. Mas antes de eu te contar sobre ela, já aproveite e curta esse vídeo e se inscreva aí no meu canal, porque assim você me ajuda a poder trazer mais conteúdos e informações relevantes para vocês, como essas que eu tô passando agora. E como funciona de fato essa experiência multissensorial? Bem, primeiro de tudo, perceba que você é um ser humano e por isso você tem olfato, paladar, visão, audição, tato. Esses canais de processamento da informação, eles são valiosos, porque quando a gente quer realmente criar uma memória incrível, emocionante na vida de alguém, a gente pode usar todos esses canais ao nosso favor, porque assim a pessoa realmente vai gravar aquilo que a gente falou de uma forma muito mais fácil. Então, por exemplo, se você quer ser inesquecível na vida de alguém, o que você pode fazer? Se for um parceiro romântico, por exemplo, você pode preparar um ambiente quentinho, gostoso, você pode colocar toalhas
fofinhas, grossas, que é uma experiência de tato, um cenário bem iluminado, uma experiência visual, uma música agradável, ambiente, um cheiro para você trabalhar o olfato de gerânio, se é uma coisa mais feminina, mais romântica, ou de capim verde, por exemplo, se é uma coisa mais leve. Então tudo isso você pode usar ao seu favor, inclusive numa experiência de trabalho, só que é claro, você vai mudar os elementos, né? Colocar uma coisa de trabalho, você vai atender alguém, prepare o ambiente para ela, crie um lugar visualmente agradável, que tenha um aroma legal, uma música bacana, tudo isso vai comunicar muito mais a sua mensagem. Isso vai, inclusive, proporcionar para a pessoa uma experiência incrível de vida que ela merece como cliente, como amiga, enfim, vale muito a pena. Essas foram as 7 dicas para influenciar sem usar uma única palavra. Então é isso por hoje, te espero no próximo vídeo. Tchau, tchau!